A aula de hoje, então, nós vamos tratar um pouco de aspectos ainda mais conceituais, para que então a gente possa, de fato, começar a falar um pouco dos mecanismos de comercialização para os produtos agrícolas. Então, a gente vai falar de conceitos mais básicos, definir aí o modelo de oferta e demanda e a dinâmica de preços. Retomando, então, lembrando, que a nossa disciplina está organizada em módulos, em diferentes módulos. Hoje a gente já falou na aula passada sobre o papel da comercialização nos sistemas agroindustriais e hoje, então, a gente vai falar um pouco da dinâmica de oferta e demanda e a dinâmica também de preços. Em economia, a lei da oferta e da demanda nada mais é do que um modelo de determinação dos preços em um determinado mercado. E existem produtos, vamos pensar aí em produtos de origem animal ou vegetal, produtos agrícolas, basicamente aí produtos alimentares, em que o volume de produção, o volume de procura, de consumo, interfere no equilíbrio dos preços. E também tem produtos que são mais susceptíveis a acontecimentos, que acontecem, como é o caso, por exemplo, do preço do peixe. Então, quando está chegando a Semana Santa, dado que o Brasil tem uma população católica grande, chega na Semana Santa, as pessoas não comem, a maioria dos católicos não come carne, tem que consumir peixe, e aí esse preço nessa época aumenta. Quando chega, por exemplo, no final do ano, Natal, alguns produtos, como o peru, também tem o seu preço elevado nessas épocas do ano. Condições de volume de oferta e ou demanda. Então, tem uma estiagem, por exemplo, em São Paulo, que afeta a produção de diversos produtos agrícolas e, por exemplo, o milho, e isso interfere no preço final da ração. E, por consequência, isso também vai afetar, uma vez que o preço da ração vai aumentar, isso vai impactar também, por exemplo, o preço da carne da carne suína e de frango, que consomem uma grande quantidade de ração, tendo como base o milho. E como a gente está falando, a gente falou um pouco na aula passada, que a gente está falando de economias globalizadas, essas relações de comércio internacional são muito fortes. O que acontece em outras economias afetam a economia brasileira, afetam os negócios brasileiros. Então, se tiver uma frente fria que atinja a Flórida, que é um importante produtor de laranja, o preço do suco vai aumentar em função dessa queda na disponibilidade de suco de laranja como consequência de mudanças climáticas, mudanças adversas sobre o clima. Então, os produtos agrícolas têm esse comportamento, que diferentes variáveis produtivas, aspectos de padrão de consumo, afetam a dinâmica de preços. Diferente, por exemplo, de produtos, se a gente pensar nos produtos da linha branca. Tem épocas do ano que esses produtos sim aumentam de preço, principalmente no final do ano. Se a gente pensar no preço da TV também, o preço da TV geralmente aumenta perto da Copa ou em grandes campeonatos de futebol, enfim, então, determinados produtos sofrem com interferências outras, e o caso agrícola também não é diferente. Então, esse modelo nada mais é do que
volumes de produção, volumes de consumo, né? Essa dinâmica de oferta e demanda, a disponibilidade ou a indisponibilidade, isso afeta os preços de um determinado produto. E, né, vamos pensar, se eu tenho uma super safra de grãos, tenho uma super safra de laranja, por consequência vou ter uma maior produção de suco de laranja, isso, né, tem uma tendência de que os preços naturalmente caiam. Se entram, né, digamos que entrem mais produtores, né, no mercado, tem alguma atividade agrícola que começa a estar em alta, né? Se entram muitos produtores, espera-se que a oferta daquele determinado produto aumente e aí a tendência é que os preços caiam. Do outro lado também, os compradores, né? Se eu tenho muitos compradores, né? Também isso interfere na dinâmica dos preços, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, e esse conjunto de compradores, de ofertantes, né? Esse conjunto, dependendo da organização desses produtores, desses consumidores, eles têm um maior ou menor poder de barganha sobre a dinâmica de preços. Então, o que esse modelo clássico, né, ele tenta explicar isso, se esse modelo, essa dinâmica de preços aí é um modelo que vai definir essa dinâmica de preços, ela é muito usual para a agricultura, porque muitos produtos agrícolas acabam refletindo o comportamento dessa dinâmica de oferta e demanda. Nem todos os produtos respondem, os seus preços respondem a essa lei de oferta e demanda, mas muitos produtos agrícolas, principalmente as commodities, elas seguem um pouco esse modelo bem reducionista do comportamento, tá? Se eu assim puder dizer, desse comportamento da lei da oferta e da procura. Tá? E aí, pensando um pouquinho no comportamento da demanda, né? Então, a curva de demanda de um mercado, né? Ela mostra essa relação do preço daquele determinado produto e da quantidade em que os consumidores, né, estão dispostos a comprar naquele nível de preço, tá? E os principais determinantes dessa demanda é o preço do próprio bem, né, o nível de preço daquele produto, que está atrelado com os seus custos de produção, a renda do consumidor. Então, tem produtos, digamos, produtos que têm um maior valor agregado, são produtos mais caros, eles atendem um determinado público, né? E aí eu tenho que avaliar esse meu público-alvo, se ele tem uma renda capaz de responder ao preço daquele produto que está sendo ofertado ali. Os preços dos bens relacionados, substitutos ou complementares, a gente já vai chegar até lá. O que são bens, substitutos e complementares, preferência dos consumidores, claro. Expectativa do consumidor quanto aos preços futuros e o número de consumidores. Então, essas variáveis, elas interferem sim na curva de demanda, tá? Então, mostro aqui uma relação de preço e quantidade, tá? Só para tentar ilustrar como é que se constrói essa curva, tá? De demanda. Então, dada um preço, eu tenho um mercado consumidor disposto a pagar aquele preço, então eles vão adquirir uma determinada quantidade de sorvetes em função do preço. Então, quanto menor o preço, né, nesse meu exemplo, maior vai ser o volume consumido de sorvetes. Então, à medida que o preço vai aumentando, os consumidores estão dispostos a pagar, né,
um determinado nível, a partir desse nível, aí 2,50, tá? Eles não estão mais dispostos a despender da sua renda para comprar um sorvete, tá? E aí, como é que eu construo essa curva, tá? Eu vou sair daqui para que vocês possam visualizar bem. Então, a partir disso, eu consigo, então, montar, né? Então, há um preço de 3 unidades monetárias, tá? R$3. Eu não vendo nenhum sorvete. Agora, com 2,50, os meus consumidores, né, já estão dispostos a comprar 2 unidades, a 2, 4, a 1,5, 6, a 1, 8, né, unidades e a 50. E menos do que isso eu não posso vender, digamos que eu sou a produtora, né, dos sorvetes, porque um preço menor que isso não cobre os meus custos de produção do sorvete, tá? Então, a gente teria essa curva de demanda a partir dessas entradas. E aí, aquilo que eu coloquei no começo, né? O que pode mudar, né, essa curva e interferir na dinâmica de preços, né? É o que a gente vai mostrar. Então, quanto maior o preço do bem, tá? Neste produto que tem esse comportamento normal, então, quanto maior o preço de um bem, menor é a demanda por ele, tá? Então, a gente diz que a curva de demanda, ela tem uma inclinação negativa, e isso reflete a lei da demanda, tá? Para então eu obter vários pontos da curva dessa demanda individual do sorvete, eu estou assumindo que o preço do sorvete muda, enquanto os demais determinantes da demanda, renda, preço, por exemplo, dos bens substitutos, tá? Então, que seria um bem substituto do sorvete, a raspadinha, tá? Enfim, a renda do consumidor é a renda daquela, né, da comunidade ali da onde está a minha sorveteria. Então, eu estou dizendo que essas outras variáveis que podem se interferir, né, no preço do meu produto, elas estão, né, constante, que a gente diz em economia ceteris paribus. E uma mudança na quantidade da demanda, ela é causada por uma mudança no preço do bem, que leva a um movimento ao longo da curva de demanda. Então, o que pode mudar essa curva de demanda? Por exemplo, o aumento da renda, né? Então, a gente viu que se a quantidade e preço tem um determinado comportamento para uma dada renda, mas à medida que eu aumento a renda, essa curva de oferta, né, ela se desloca, tá? Então, aumentou a renda, aquela minha comunidade começou a ganhar menos, então eles têm uma disposição se eu aumentar o preço do sorvete, eles vão continuar consumindo. Então, isso a gente fala em economia que é considerado um bem normal, quando a sua demanda aumenta com o aumento da renda e vice-versa. Se a renda diminui, né, essa relação preço e quantidade também vai diminuir. Então, aquela comunidade, caindo a renda, vai consumir menos o produto, né, para um nível de preço ainda menor. Então, essa é a dinâmica, tá? Então, como é que eu posso, né, por exemplo, aumentar ali as vendas, ali mantendo o preço, né, mantendo um preço
ótimo ali, eu só vou conseguir deslocar essa curva se, né, a renda daquela comunidade local, a consumidora de sorvetes, aumente. Então, o aumento da renda também, como a gente viu, ela pode se deslocar para cima, como ela também pode ter um deslocamento, né, para baixo. Então, a gente chama de bens inferiores. Se o consumidor, por exemplo, ficar mais rico, ele vai diminuir o consumo, por exemplo, de carne de segunda. Então, a gente chama esses bens, tá? Que o efeito renda pode ter um sentido inverso. Aumentou a renda daquela comunidade, eles vão deixar de consumir aquele produto. Digamos que eu não estou falando de sorvete, eu estou falando de geladinho, chup-chup, não sei se isso é da época de vocês, né? Mas, na minha época, era um tipo de sorvete mais barato, vendido em saquinho, né? Geralmente sempre tinha uma vizinha que fazia esse geladinho. Enfim, se aquela comunidade, né? Agora a gente está falando da curva de demanda do geladinho. Então, se aquela comunidade ali aumenta a renda, ela vai passar agora a consumir sorvete, não o geladinho. Então, o efeito renda, dependendo da natureza do bem, se eu estou falando de um bem inferior, né, aí o aumento da renda eu vou... Então, dependendo do tipo do bem, da natureza do bem, a renda vai ter um efeito sobre o consumo desse determinado bem. Aqui nesse caso, existem bens de consumo saciado. O que isso quer dizer? Independente do aumento, né, ou queda da renda, o volume, né, de consumo desse determinado bem não vai se alterar significativamente. Então, se aumentar muito a renda dos consumidores, eles não vão passar a consumir mais sal, ou mais arroz, no caso do Brasil, ou mais farinha, né? Então, estou falando, claro que você pode pensar na farinha, nos bens que, nos outros subprodutos a partir da farinha. Então, esses produtos processados, sim, podem ter alguma diferença, tá? Mas, de qualquer forma, existem produtos, bens de consumo saciado, em que a renda não influencia, né, o consumo, o maior ou menor consumo desses produtos, tá? Existem também os bens chamados de bens substitutos, tá? E o que isso significa? Quando o preço de um determinado bem aumenta, a demanda por outro produto também aumenta. Tá? Então, o preço de um aumenta, mas o consumo do outro aumenta. Então, isso é um clássico. E o inverso, tá? A queda de preço de um determinado bem, né, afeta a demanda por outro, tá? Então, o clássico desse exemplo são as fontes proteicas aí, né? A carne de boi e a carne de frango, tá? Ou até a carne de porco. Mas o clássico é a carne de boi e a carne de frango. Então, aumenta o preço da carne de boi, logo isso vai afetar a demanda da carne de frango, vai aumentar o consumo de carne de frango, porque as pessoas vão reduzir o consumo da carne de boi e vão passar a consumir mais a carne de frango. Então, o preço de um determinado bem vai alterar a dinâmica de consumo de outro.
Então, isso são ditos bens substitutos. Eu vou deixar de consumir carne de boi e vou passar a consumir a carne de frango. No limite, digamos que o preço da carne de frango também aumenta, o preço da carne de porco também aumenta, então eu passo a consumir o quê? Ovo, né? Então, uma outra fonte proteica. Existem também os ditos bens complementares. O clássico desse exemplo é o pão com manteiga, tá? Quando o aumento de preço de um bem diminui a demanda pelo outro. Então, se aumentar muito o preço do pão, consequentemente vai diminuir o consumo de manteiga. Tá? Então, esse também é um clássico. Então, o efeito renda, ele vai ter um comportamento diferente em função da natureza do bem, e um bem pode sim interferir no outro bem. Aqui fica um resumo, tá? Isso aqui dos ditos, quais são os efeitos, tá? Da renda, do preço dos substitutos para os bens substitutos, do preço dos bens complementares, se tratar de bens complementares, e quando aumenta aí o número de compradores, e da preferência, né, dos consumidores. Então, esse quadro aqui resume um pouquinho a interferência dessas variáveis. Então, a gente falou um pouco da demanda, agora a gente vai falar um pouco da oferta, né? Quais são as determinantes, então, que interferem na curva de oferta, né? A curva de oferta nada mais é de que um determinado bem que tem uma relação de preço e quantidade, a gente vai voltar lá para o exemplo do sorvete, que todos os produtores juntos estão dispostos a vender por aquele nível de preço e quantidade, ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Isolando as demais variáveis que podem sim interferir, né, na curva de oferta. Então, por exemplo, o que é bem clássico, né, na agricultura, o que vai interferir muito, como é que eu posso aumentar a oferta de um determinado produto, né, da sua produção, mudando a tecnologia. Então, encontrando uma tecnologia mais eficiente, mais produtiva, enfim, né? O preço do próprio bem, o custo dos insumos, o que são os insumos, os fatores de produção, né? Então, são as determinantes, lá são as variáveis do meu custo de produção. O número de produtores que atua naquele mercado, as expectativas do produtor sobre os preços futuros, e impostos e subsídios também interferem na curva de oferta. E aí, só para ficar bem claro, tá? Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas já me deu uma fominha aqui. O que são fatores de produção, né? Se alguém nunca viu um custo de produção agrícola, por exemplo, né? Nada mais é do que aquele receituário que caracteriza aquela unidade produtiva e o que ele usou para produzir, né? Para produzir 1 hectare de soja, o que ele usou, né? Tanto de semente, tanto de agrotóxico, tanto de fertilizante, enfim, todos os itens produtivos para produzir aquele determinado bem. Tá? Então, em economia, fatores de produção nada mais são do que os recursos necessários para o processo produtivo de bens e materiais. Tá? No caso agrícola, como é que a gente trata isso? Né? E não só no caso agrícola, mas em economia, terra, capital, trabalho. Né? Então, como é que a gente traduz isso lá no custo de produção, para avaliar 1 hectare de soja? Quantas horas máquinas, por exemplo, se a gente estiver falando, né, de determinadas atividades em que eu preciso, né,
usar as máquinas ali. Então, o básico dos fatores de produção é terra, capital, trabalho. Então, do ponto de vista da oferta, a gente também tem a lei da oferta, que é a quantidade de produtos que vendedores desejam, né? E podem produzir, claro, porque eu tenho uma limitação, né, de fatores de produção, capital, terra, trabalho, para produzir um determinado bem. Tá? Então, a lei da oferta, ela representa o desejo dos produtores em produzir e colocar esse produto no mercado. Aí a gente volta lá, tá? Para como é que eu construo essa curva de oferta, né? Olha, se o preço for zero, eu não vou produzir nada, né? Não vou vender a zero o meu produto, não. A 50 centavos também não consigo, porque isso não cobre os meus custos de produção, não remunera os meus fatores de produção. A partir de R$1 eu estou disposto a vender 1,5, 2 e assim por diante. E aí eu construo a minha curva de oferta do sorvete. Tá? Existe uma relação, então, como na lei da demanda era uma relação negativa, existe uma relação positiva nesse caso entre preço e quantidade, ou seja, quanto maior preço, maior a quantidade, isolando os demais fatores, tá? E o que vai mudar, né, essa curva de oferta? A curva inteira, ela pode se mover, assim como a gente viu para a demanda, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? Então, por exemplo, o que vai afetar essa mudança, no caso da oferta, é os elementos que afetam os meus fatores de produção, capital, terra, trabalho. O que vai afetar capital, terra, trabalho? Preço da mão de obra, por exemplo, os salários, preço da matéria-prima, preço da terra, tá? Então, eu vou ter uma redução na quantidade ofertada. Então, eu tento sintetizar aqui o que vai, né, aumentar ou diminuir a minha oferta. O que vai diminuir a oferta, números de produtores, né? Diminui. Então, de uma certa forma, eu estou diminuindo o volume disponível ali, né, da produção de um determinado bem. Se a tecnologia se deteriora, se os custos, né, dos insumos, os custos gerais dos fatores de produção aumentam, se os preços dos insumos e dos impostos. Por outro lado, o que pode fazer um aumento da oferta, o oposto, né? As mesmas variáveis, só que agora de maneira oposta. E aí, o que a gente chama de equilíbrio de mercado? Vamos juntar essas curvas do sorvete. A curva da demanda e a curva da oferta. Porque tem lá os produtores querendo colocar o seu produto no mercado pelo maior preço possível, mas tem lá a consumidora de sorvete, né, querendo comprar aquele sorvete pelo menor preço possível. E como é que isso vai se equacionar? Quem é que vai ganhar? A gente vai ter que chegar num equilíbrio. Claro, né, isso aqui é uma teoria que explica os movimentos de preço e quantidade da grande maioria dos produtos agrícolas, mas claro que o que eu tenho que levar em conta aqui? Vamos pensar no produtor rural que está, ele vai produzir milho, ele compra sementes geneticamente modificadas, né? De uma grande empresa de sementes, né? A Monsanto, Pioneer, enfim, que são grandes conglomerados na área de negociar. O produtor consegue interferir muito no preço daquela semente? Não. O produtor rural tem poder de barganha muito menor. O preço está dado ali no mercado. Agora, como é que o preço dessa semente
transgênica pode mudar? Se entrarem várias indústrias que produzem essas sementes geneticamente modificadas no mercado, vai ofertar para o produtor rural, vai ter mais opções e aí sim essa dinâmica de preços pode ser afetada. Então, tem vários condicionantes que podem interferir nessa dinâmica de equilíbrio de mercado, tá? E aí, o que a gente fala também, né? A partir desse ponto de equilíbrio, a gente tem uma região de excesso de oferta, né? Que está aí acima desse ponto de equilíbrio, né, em que a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada. Então, os vendedores, porque se eu tiver num nível P1 aí, né, no nível P1 e Q2, tá? E P1 e Q1, então os vendedores eles terão que abaixar o preço para aumentar as vendas, voltando então para o equilíbrio. Então essas forças, né, essa dinâmica de preço e quantidade vai forçando, né, sempre para o equilíbrio. Da mesma forma, o excesso de demanda. Se a gente olhar aí o P1, então eu tenho uma quantidade Q1 e uma quantidade Q2, e isso vai forçar vendedores, vão aumentar os preços, então voltando para equilíbrio. É tudo perfeito assim? Não, não é, tá? Isso é um modelo E aqui então fica um resumo, né, do que acontece no equilíbrio, né, do que acontece com preço e quantidade no equilíbrio, uma vez que eu mude a demanda, né, ou uma vez que mude a oferta e o que isso implica nos preços e quantidades. Então fica aqui um quadro resumo do que a gente discutiu até aqui. Os próximos slides a gente vai discutir em sala, que complementa essa aula, em que a gente vai falar um pouco do conceito de elasticidade, tá? Que tem a ver então com as curvas de oferta e demanda.